e vamos conversar ao vivo com Andrei Roman, ele que é economista e cientista político e cofundador e CEO da Atlas Intel, Instituto de Pesquisa. Seja muito bem-vindo, Andrei. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Andrei, boa tarde, satisfação em poder falar contigo. A gente já se acompanha no Twitter, né? Acompanhando as movimentações, as publicações. Dizer da minha satisfação de poder conversar contigo aqui na nossa bancada da Band. Eu, logo no domingo de noite, quando eu vi o resultado da confirmação do segundo turno, eu já fiz logo uma publicação que o grande vencedor das eleições de 2022 na Bahia foi o Instituto Atlas, porque foi o único que apontou, de fato, na véspera da eleição, o segundo turno na Bahia e com Jerônimo Rodrigues na frente. Tudo bem que a Atlas não cravou o número exato, mas ficou dentro da margem de erro daquilo que poderia ser, para mais ou para menos, o resultado da eleição aqui no estado. Muito se falou sobre o Instituto, que era uma metodologia nova, uma metodologia totalmente diferente dos institutos mais conhecidos e tidos como sérios, que erraram aqui na Bahia, repetindo o que aconteceu em 2006, repetindo o que aconteceu em 2014, quando você teve essa política aí de sucessão. Quando teve a reeleição em 2010 e 2018, os institutos acertaram. Explica pra gente como é feita a pesquisa da Atlas e como é conduzida essa metodologia que acabou resultando nesse acerto aqui no estado da Bahia. Claro. Vitor, na minha opinião, essa pesquisa que a Atlas divulgou na Bahia é um dos resultados mais precisos da trajetória do Instituto. Então, só para dar uma ideia de quanto essa pesquisa foi precisa, a gente apontava, antes da eleição, uma votação para o ACM Neto em votos válidos de 40,9 pontos. Ele teve 40,8. Para o Jerônimo Rodrigues, de 47,7. Ele teve 49,3. Então, assim, a diferença na média, acho que se a gente fosse fazer uma média dos erros para as corridas para governador, senador e presidente, ela ficou com um erro médio abaixo de 1 ponto percentual. É um desempenho absolutamente excelente para a pesquisa em qualquer contexto. Me parece que ainda mais no contexto da Bahia, onde as pesquisas tradicionalmente erram e erram muito feio. Também no contexto em que, na véspera da eleição, as pesquisas Datafolha e IPEC, que saíram no mesmo dia com a pesquisa Atlas, indicavam uma vitória no primeiro turno do ACM Neto, ou seja, uma diferença enorme entre o resultado daquelas pesquisas e o que aconteceu no final. Então, eu estou muito contente que, num contexto em que, a nível nacional, se discute muito sobre erros de pesquisas e imprecisão de pesquisas, isso não pode ser dito sobre a pesquisa Atlas na Bahia. Uma pesquisa que foi difamada, inclusive pelo próprio ACM Neto, como sendo uma enquete fake do PT, e que comprovasse que não era nada disso, né? Então, para explicar um pouco sobre a nossa metodologia, Atlas inovou no contexto da América Latina coletas web para pesquisas de opinião. Nossos entrevistados respondem à pesquisa na tela do smartphone, na grande maioria dos casos, na tela de um tablet ou de um computador durante um processo de navegação padrão na internet. Então, você pode deparar com um anúncio da Atlas enquanto está fazendo algum tipo de navegação, lendo alguma notícia na internet, assistindo um vídeo no YouTube, fazendo uma busca no Google, em qualquer momento, com uma chance muito pequena, mas que existe, no território do estado da Bahia, em qualquer município, alguém poderia se deparar com um convite para responder à pesquisa. Tanto é que muitos observaram o questionário da pesquisa, porque foi amplamente compartilhado. Se trata de um link aberto. As pessoas clicam nesses anúncios, geram um link com um identificador único, carregam na tela do celular o questionário da nossa pesquisa. Em seguida, preenchem esse questionário e respondem. Como se trata de um link aberto, qualquer pessoa pode compartilhar esse link com qualquer grupo de pessoas. Pode compartilhar, por exemplo, num grupo de WhatsApp. Isso não quer dizer, no entanto, que qualquer pessoa pode responder sem que a gente saiba que esses outros potenciais respondentes vieram de uma forma que não é aleatória. Então,
Cada questionário pode ser respondido apenas uma vez, por conta da identificação como um token único. E a gente vai ter um sistema de segurança para prevenir com que pessoas que já responderam à pesquisa possam fazer isso novamente, ou que pessoas que não era a nossa intenção de recrutar, porque chegaram, por exemplo, via um grupo de amigos na pesquisa, possam responder, né? Então, existe todo um processo de segurança de dados envolvido na coleta desses questionários. Depois disso, a gente conta com um processo bastante sofisticado de calibragem amostral, a partir de critérios de representatividade do eleitorado, onde a gente vai buscar, a partir da coleta inicial que foi feita, ter representatividade por todos os critérios que geralmente são, de alguma forma, preditivos de intenção de voto. Então, a gente vai calibrar a amostra por critérios como região, sexo, faixa etária, escolaridade, renda, e outros critérios. De fato, a Atlas usa talvez uma das metodologias mais granulares em termos de calibragem amostral. É também por isso que geralmente a gente tem um nível de precisão bastante alto. A gente está conversando com o Andrei Roman, ele que é economista e cientista político e cofundador e CEO da Atlas Intel, o instituto que chegou mais perto no resultado das eleições aqui na Bahia. Bom, Andrei, depois desse resultado do primeiro turno, como é que foi a procura de empresários, de políticos para a empresa, para o instituto? Muita gente tem ligado, procurado para também solicitar pesquisas, ou políticos até questionando, como você citou. Como é que tem sido essa procura nesses 2 dias, né, após a eleição? Eu tenho sido procurado depois desses sucessos, mas eu acho que a Atlas já tinha uma excelente reputação no meio empresarial e no meio político. Nosso desafio maior, de fato, é o desafio da grande mídia, por conta de uma certa preferência dos grandes veículos por alguns dos nossos competidores que têm laços muito estreitos, às vezes porque eles fazem parte do mesmo grupo empresarial com as empresas de mídia que os contratam. Então, assim, eu acho que o que a gente conseguiu com esses resultados foi reforçar a confiança dos nossos clientes na qualidade do nosso trabalho. Andrei, tramita há muito tempo no Congresso um projeto de lei do Arthur Lira, que agora ganhou força com o apoio do líder do governo, o Ricardo Barros, de uma lei, para ser instituída uma lei que possa punir os institutos de pesquisa que errem o resultado da eleição, que errem as previsões, as probabilidades dos números das eleições. Como é que você tem visto esse tipo de atitude por parte do Congresso? Porque, de fato, por exemplo, aqui na Bahia a gente teve esses erros, mas em outros estados, institutos acertaram. Como é que a Atlas tem visto essa possibilidade, essa tramitação? Chegou a se falar, inclusive, o Eduardo Bolsonaro, de abrir uma CPI sobre os institutos de pesquisa no Congresso. Qual é a opinião da Atlas sobre esse assunto? Minha opinião é que é uma iniciativa equivocada, que não vai chegar em lugar nenhum. Me parece que o capital mais importante de qualquer empresa de pesquisa é a sua credibilidade. Então, a gente precisa acertar, e quando não formos acertar, a gente precisa explicar o que aconteceu, né? Tem que ter algum tipo de explicação lógica, plausível, né? Quanto maior a diferença entre o resultado e a pesquisa, mais difícil é explicar o que aconteceu. Às vezes pode acontecer, de ter uma explicação razoável. Pode haver uma onda de voto útil, pode haver uma onda de comparecimento ou de mobilização muito forte, que represente uma mudança em termos do padrão histórico. Pode haver um fenômeno natural, né, de uma enchente que afeta parte do estado, aí as pessoas não conseguem chegar às urnas. Então, acho que desde que os institutos têm explicações razoáveis para os seus erros, eles conseguem preservar a sua credibilidade. Se não tiver, aí eles perdem essa credibilidade. Quem vai punir os institutos nesse processo é o mercado, né? E são os leitores dos jornais, que simplesmente vão criticar cada vez que sai uma pesquisa de um instituto que
não tem essa credibilidade, ele simplesmente não poderá ser mais contratado em algum momento, porque ao fazer essa divulgação, o veículo de mídia vai perdendo força, né? Vai perdendo credibilidade com seus leitores ou a sua audiência. Então, nesse contexto, me parece que, assim, instituir qualquer tipo de multa ou responsabilidade criminal sobre os institutos é algo completamente equivocado. Inclusive, o Brasil tem um dos sistemas já muito, assim, o mais burocrático que eu conheço, em termos de registro de pesquisas, verificação de planos amostrais, impugnação pelos tribunais eleitorais, e é um processo que já, na minha opinião, não assegura em nada a qualidade das pesquisas, porque se assegurasse a gente não veria os erros que a gente está vendo. Então, não é a partir de mais burocracia e mais regulamentação que a qualidade das pesquisas vai aumentar. Me parece que a qualidade das pesquisas vai aumentar a partir de mais competição. Certeza, até porque tem outros assuntos muito mais importantes para os políticos se preocuparem, né, do que com a punição de institutos de pesquisa. Bom, Andrei... E sua própria opinião pública... Isso fica a cargo, como o Andrei falou. E de fato, Andrei, uma pesquisa, ela serve, como a gente até falou ontem aqui no programa, para balizar, para monitorar, para definir alguma estratégia de políticos, não só de políticos, mas do próprio mercado, né? De empresas que contratam para fazer propaganda, para direcionar algum tipo de estratégia, ação. Então, a pesquisa, só para a gente esclarecer para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente aqui na Band e também no YouTube, qual a importância das pesquisas, tanto na área da política, como também no mundo empresarial, Andrei? Parece que as pesquisas são absolutamente cruciais. Vamos falar primeiro sobre a área política. As pesquisas são essenciais para a democracia. Imagine, por exemplo, uma eleição em que você tem um campo de direita muito fragmentado e um campo de esquerda muito forte, e tem uma eleição, por exemplo, para senador, que não tem segundo turno. Se não existir pesquisa de opinião mostrando para os eleitores de direita qual é o candidato mais viável, aquele campo vai ficar inteiramente fragmentado, enquanto o candidato da esquerda poderia ganhar, mesmo tendo uma maioria em tese de eleitores de direita. Então, vai gerar artificialmente um resultado que não é o mais democrático naquele contexto, né? Se tiver uma maioria de eleitores de direita em algum contexto, seria esperado que eles deveriam poder eleger o senador por aquele estado. Então, é muito importante nesse contexto que as pesquisas acertem, porque, por exemplo, se a pesquisa erra e privilegia um dos candidatos, então isso gera um resultado que é detrimental, é ruim para a democracia. É absolutamente crucial também ter pesquisas para entender o universo político e social, entender o porquê das coisas, por que a aprovação de um governador ou de um prefeito está caindo, o que está indo mal com a gestão dele, né? Para a própria melhoria das políticas públicas, para o bom uso dos recursos, é muito importante ter esse tipo de entendimento da realidade social. A gente não poderia ter isso sem pesquisas de opinião. No campo econômico, acho que é ainda mais claro, né, para você tomar decisões relacionadas à gestão, a entender os seus consumidores, a entender o cenário competitivo. Você precisa sempre de dados de muito boa qualidade. 14h16, a gente está conversando com o Andrei Roman, que é economista e cientista político e CEO da Atlas Intel. Informação que acaba de chegar: o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, anunciou nesta terça-feira apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é candidato nas eleições desse ano e está no segundo turno. O anúncio foi feito por meio das redes sociais de Ciro Gomes, menos de uma hora após o anúncio do PDT, e ele fez questão de enfatizar que é um voto crítico, que é um apoio crítico à candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A gente teve também... Mais cedo, o Romeu Zema já apoiou de Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro, né, já se posicionou a favor do Jair Bolsonaro. A legenda PDT, isso, né, como um todo também, por meio aí do presidente Carlos Lupe. Cláudio Castro também anunciou apoio a Jair Bolsonaro. Sérgio Moro anunciou voto também a Jair Bolsonaro. Então, aproveitando esse ensejo, Andrei, já para
a gente tem uma dimensão. Como é que está a preparação da Atlas, reaquecendo as bobinas para o segundo turno da eleição? Qual é a projeção que vocês fazem nesse momento, nesse cenário de agora, da eleição presidencial do segundo turno? E mais importante, como é que está a projeção da Atlas Intel também na disputa do segundo turno aqui no estado da Bahia? Me parece que na eleição presidencial temos um cenário que é bastante cristalizado, que sempre de fato foi bastante cristalizado. Tanto Bolsonaro quanto Lula mantêm bases muito sólidas e é difícil tanto para o Lula tirar eleitores do Bolsonaro quanto para o Bolsonaro tirar eleitores do Lula. E diria que até o público de candidatos de terceira via, do Ciro Gomes, da Simone Tebet, por conta desse fenômeno de polarização política, ele tem preferências para o segundo turno já bastante bem enraizadas. Isso não quer dizer que não pode haver nenhum tipo de movimento, né? Temos, por exemplo, o estado de Minas, que é talvez assim o quintessential swing state brasileiro. É o estado que pode provocar surpresas por ser uma síntese do Brasil. Tem um eleitorado que, por exemplo, votou no Romeu Zema para governador e votou no Lula para presidente. Temos também no eleitorado de homens uma certa volatilidade maior do que no eleitorado de mulheres por conta de temas como corrupção, por exemplo. Mas, dito isso, me parece que a gente tem uma chance muito alta de eleição do presidente Lula. Então, eu espero um resultado de segundo turno de em torno de 53%, 54% a favor do Lula e 46%, 47% para o Bolsonaro. No contexto da Bahia, me parece que o Jerônimo continuará sendo privilegiado pelo processo de nacionalização da corrida, né? Então, como o Lula tem uma grande fortaleza política dentro do Estado, isso vai, de alguma forma, ser difícil, igual foi até agora, para o ACM Neto navegar politicamente. Ele será continuamente perguntado sobre o seu posicionamento na eleição nacional e não poderá tomar partido num contexto em que o país inteiro está obrigado a fazer esse gesto de se posicionar, e ele não vai conseguir se posicionar. Então acho que isso vai ser algo difícil para o ACM nesse segundo turno. Um antecipo, então, que será algo que provavelmente levará à eleição do Jerônimo. A gente tem, como eu tenho visto, o impacto de debates muito relevantes, onde os candidatos mostram as suas fortalezas, têm a possibilidade de se defender, desconstruir o seu adversário. A gente tem aí também um impacto da campanha do talento político de cada candidato, e me parece que essa oportunidade de conhecer melhor os candidatos é excelente para o eleitorado da Bahia, porque ajuda a democracia, né? Ajudará os eleitores a conhecerem melhor quem é o ACM e quem é o Jerônimo, porque por mais que o ACM seja muito mais conhecido que o Jerônimo, isso, assim, em geral, é mais verdade para o público de Salvador. Para o interior do estado, me parece que ainda existe também em relação ao ACM um certo desconhecimento. Então, esse processo de averiguação das trajetórias dos dois candidatos, dos seus atributos, é algo muito positivo para a democracia no estado da Bahia. Bom, Andrei, para a gente finalizar, tem previsão para a próxima divulgação de pesquisa aqui na Bahia? Provavelmente será no início da próxima semana, com o nosso parceiro tradicional, o Jornal à Tarde, que vem sendo um excelente parceiro neste ciclo eleitoral, e agradeço a confiança nos nossos números no contexto em que as nossas pesquisas foram tão divergentes de institutos talvez mais tradicionais, como Datafolha e IPEC. Mesmo nesse contexto, o Jornal à Tarde apostou nessa parceria com a Atlas, e acho que foi algo muito proveitoso para eles e para a nossa empresa também. Andrei Roman, economista e cientista político e cofundador e CEO do Instituto Atlas Intel, muito obrigada pela participação aqui no Boa Tarde Bahia. Bom trabalho aí para todos.